Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos, sou o professor Marcelo Vargas e hoje estamos aqui desbravando os belíssimos, maravilhosos e deliciosos vinhos de Lujan de Cuyo. Lujan de Cuyo é um grande oásis, literalmente um oásis de vinho, um oásis incrível, um oásis de belezas naturais únicas e de vinhos muito únicos. É um lugar espetacular, é um lugar lindo, onde eu estou com uma saudade enorme de voltar lá, que eu amo a Argentina, eu amo Mendoza, eu amo os vinhos argentinos, e, né, desde a pandemia, eu não fui logo antes da pandemia, a última vez que eu tinha ido fazer uma pesquisa de campo, e depois não voltei mais. Então, estou com muita saudade de Lujan de Cuyo, estou com muita saudade de Mendoza. E aqui a gente tem simplesmente vinhos espetaculares. Foi a primeira grande região a ter vinhos de altíssima qualidade e ser muito destacado. E o que a gente está falando aqui? Inclusive, eu coloquei aqui só para vocês darem uma olhada, nas vinícolas que a gente tem em Lujan de Cuyo. Deem uma olhada aqui e só, é quase aquele lugar que tu diz assim, escolhe qualquer uma e vai. Porque o que a gente tem em Lujan de Cuyo? Para começar, a gente tem Catena Zapata, a gente tem Vinacobos, a gente tem Brécia, a gente tem Terraza de Los Andes, a gente tem a Renascer, a gente tem a Matervini, a gente tem a Chaval Ferrer, a gente tem a família Sotano, a gente tem a Sétima, a gente tem a Piatelli, a gente tem a Pulenta, a gente tem... Gente, olha isso. Rapidamente passando os olhos, olha o que é isso. Olha que lugar simplesmente espetacular. É até difícil a gente dizer qual dessas vinícolas faz vinhos de maior qualidade. É espetacular. Então, essa rota de vinhos aqui de Lujan de Cuyo é incrível. É o lugar de maior concentração de vinícolas de alta qualidade da Argentina inteira e quase que do mundo. E a gente olhar marcas como Luigi Bosca, Norton, Nieto Senetiner e outros, porque tem uma coisa super interessante dos vinhos da Argentina. As vinícolas, a maior parte delas, elas estão concentradas aqui. Só que as vinícolas, elas podem trazer vinhos de outras áreas e vinificar aqui e botar o nome da área da qual está vindo a uva. A Argentina ela só tem uma regra para isso, é que 100% da uva venha da área que ela está citando. Então não precisa necessariamente ser uma indicação geográfica. Se for um distrito ou se for uma província, se a uva vier toda dessa área, 100%, pode ser citado no rótulo o nome desse distrito ou o nome dessa província. Querem um exemplo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, e até vou colocar em câmera grande. Olha só, o que tem aqui? Ó? O vinho que eu vou provar com vocês, serviu uma dose agora, é um vinho de Lujan de Cuyo. O vinho, talvez a marca de vinho mais icônica da Argentina, DV Catena. É um vinho realmente super diferenciado, prestigiado. Enfim, uma grande referência. E se vocês olharem aqui, e eu vou falar por que esse vinho é tão especial, tá? Aqui, ó. Eu comprei na Argentina, na última viagem lá. Esse eu achei uma safra um pouquinho mais antiga, 2013. Esse aqui é o La Pirâmide Vineyard. Olha o que está escrito aqui. Agrelo. O que é agrelo? Agrelo é uma área dentro de Lujan de Cuyo. Como 100% das uvas vêm de agrelo, eles podem escrever o nome dessa área. Já vamos dar uma olhada para vocês o que é isso. Aliás, por que o nome do vinho? Esse aqui é um Cabernet Sauvignon
Por que o nome do vinho se chama La Pirâmide? Alguém arrisca? Por isso se chama La Pirâmide. Quem é? DV Catena, né? Inclusive ele bota aqui, ó, o nome do vinhedo é La Pirâmide. Por que se chama La Pirâmide? Vou deixar aqui a sugestão para vocês e aí depois a gente responde. Mas é um vinhedo único, mas ele está dizendo, ó, esse vinhedo está em agrelo, a uva vem 100% de agrelo, então pode botar no rótulo a expressão agrelo. Tá, mas se a uva viesse uma parte de agrelo, uma parte de perdriel, outra... aí tu pode chamar da área maior, chamada, por exemplo, Lujan de Cuy. O Lujan de Cuy envolve várias áreas, né, autorizadas. Então vamos lá. Olha aí que vocês já estão trazendo as respostas e eu vou trazer, né? E aí as interações estão bem bacanas. Pois bem, eu vou deixar aqui para vocês verem, eu vou degustar com vocês. Você viu uma dose no Coravin? E assim, gente, é 2013, mas o perfil aromático desse vinho é de uma complexidade impressionante. 2013. Catena gosta dos vinhos mais concentrados, mais intensos, e aqui a gente tem ainda uma velha escola, né? Aquele vinho de 2013 era ainda mais intenso. Então eu vou tomar um gole. Só para dar uma aquecida. Tomar esse golinho para dar uma aquecida. Olha, 2013. E, gente, o DV Catena, ele é um vinho que a Catena deixa de 18 a 24 meses em barrica nova francesa. E em 2013, eles ainda faziam o chamado 200% de barrica nova. Deixava 1 ano em barrica nova, depois tirava, no ano seguinte botava aquele vinho em uma outra barrica nova. 200% barrica nova. Então, 2 anos, 2 barricas novas, para ter muita nota secundária marcada. E era muito comum isso, né? Se você pegasse até os anos, um pedacinho ali dos anos 2010, era bem comum isso nos vinhos argentinos, hoje está bem menos. Mas olha que espetáculo de lugar. Olha que coisa, que concentração de vinícolas. E assim, eu citei algumas, tá? Tem várias outras vinícolas incríveis aqui. Por exemplo, Susana Balbo. Susana Balbo, para mim, é uma das melhores produtoras da Argentina. Tapiz, Finca La Anita, Piatelli. Bom, quantas vinícolas incríveis a gente está falando aqui. Falei para vocês, é quase um lugar para assim, ó, escolhe uma e vai. Escolhe uma e vai. Claro, cada um tem suas preferências aqui. Eu, por exemplo, Vinacobos, Catena, né, Susana Balbo, esses são incríveis. Bom, várias, né? Quer falar da Chaval Ferret? Viu como é difícil até de escolher? E aqui eu trago a resposta da pergunta anterior para vocês. Por que esse vinho da Catena se chama La Pirâmide? Exatamente por causa da vinícola Catena. E eu vi que alguém tinha respondido aqui, né, sobre isso. Eu não vi quem é que tinha colocado, respondeu. Teve mais uma resposta que falou, onde está a sede da Catena, que tem uma construção parecida com a pirâmide. Exatamente. Essa pirâmide aqui, num formato Inca, né, inspirado aí na cultura Inca, e é a sede da Catena Zapata. A vinícola Catena Zapata é aqui. Então, La Pirâmide é esse vinhedo que está aqui nessa área, que fica onde? Numa sub-região chamada Agrelo, que está dentro de um distrito chamado Lujan de Cuy, que é o tema da nossa aula de hoje. E vários de vocês responderam, né? Que responderam certo sobre essa questão de ser a pirâmide da Catena Zapata, né? Então, vários de vocês, porque a Catena tem formato de pirâmide, é isso aí, vocês acertaram isso aí mesmo, tá? Por causa da pirâmide da Catena, então vários de vocês acertaram. Esse vinhedo que vocês estão vendo aqui na foto. Olha como é, e essa foto dá para ver bem, olha como é o cenário de terroir, né? O cenário é paisagem, contexto terroir, de Lujan de Cuy. São áreas de altitude, estamos falando aí na faixa dos seus 800, 900 metros de altitude, passa um pouquinho, com a Cordilheira do Fundo, com a Cordilheira dos Andes ao fundo, né? Na verdade, a oeste, só que um pouco mais distante. Lembra que a gente via lá em Vale de Uco? Vale de Uco, a cordilheira estava muito mais perto. Parecia que a gente ia alcançar a cordilheira. Aqui, ela está um pouco mais distante. Aqui nós temos altitude,
só que nós temos um pouco menos de altitude do que o Vale do Uco, aonde vai fazer o perfil dos vinhos ficarem diferentes. Melhores, piores? Bom, isso a gente fala daqui a pouco. Não quero chegar nesse ponto de comparar se é melhor ou se é pior. Eles são diferentes. Agora, é um local que a gente vai ver muito propício para vinhos de alta qualidade. O Valdir tinha falado, devem ser encostas, vinhedos de altitude. Então, são vinhedos de altitude, né? Estamos falando de 900, 1.000 metros, então, e é alto. E La Pirâmide é a inspiração da pirâmide da catena, da vinícola. Mas a gente tem altitude aqui super importante. Super importante. E o Valdir tem feito uma pergunta, né? A questão dos Malbecs e outras taças que merecem destaque. Eu já vou responder essa pergunta, porque essa pergunta ela é muito boa. Porque a gente se acostuma com Malbec argentino, que é a uva mais plantada. Mas a gente vai ver que aqui, e não à toa, eu escolhi outra casta, porque aqui a região ela é muito propícia para vinhos tintos, intensos e concentrados. E vocês estão falando aqui de vários, citando vários projetos, realmente vários projetos incríveis, um gole d'água, e que vale a atenção. Mas vamos avançar um pouquinho mais para entender essa região. Aonde a gente está? Aonde está Lujan de Cuyo? Ou aonde a gente não está lá, mas a gente gostaria de estar, aliás, né? Eu tô louco para voltar lá, inclusive. Aonde está Lujan de Cuyo? Lujan de Cuyo está em Mendoza. Ou seja, é uma área de Mendoza. Na verdade, envolve todo um departamento, né, de Mendoza. Departamentos são essas áreas maiores que é uma divisão que é maior que uma cidade, né? É até maior que um distrito. Né? Tem várias parcelas, várias regiões ali, mas é uma área grande que pertence à província de Mendoza. Província é como se fosse o estado. A gente podia chamar de o estado de Mendoza. Só que lá eles chamam de província. Dentro da província de Mendoza, a gente tem vários departamentos, que são áreas administrativas menores. Um desses departamentos se chama Lujan de Cuyo. Só que tem algo muito interessante aqui. É que essas áreas, elas são áreas muito secas, são áreas que não estão muito longe da cidade de Mendoza. Então vamos lembrar. A província se chama Mendoza. Ou seja, o estado se chama Mendoza. Mas a capital de Mendoza é uma cidade que também se chama Mendoza. Então, eles têm isso como na Europa. Então, a província tem um nome, a cidade, que é a capital da província, tem o mesmo nome. Quando a gente vai para Mendoza, a gente desce no aeroporto na cidade de Mendoza. Então, às vezes, causa um pouco de confusão. Mas o vinho é de Mendoza, mas da onde? Que parte? Exatamente por causa disso. Porque a província se chama Mendoza, a capital, a cidade também se chama Mendoza. Só que o que acontece? Mendoza é uma rota muito importante de travessia terrestre entre o Chile e a Argentina. Então vamos pensar o seguinte, não só para a Argentina. Então é uma rota muito importante que liga o Chile com o restante, com todo o leste da América do Sul. Então, uma rota terrestre muito importante para ligar o Chile com o Uruguai, com o Brasil, principalmente com o Brasil, né, que é um grande país, e com outros países. Então, no meio do caminho entre o Chile e a Argentina, entre o Chile e o Brasil, tem Mendoza. Então, é um trânsito muito forte que vai ter e que fez com que essa área começasse a se desenvolver. Só que na cidade de Mendoza, e quem já foi sabe, é uma cidade grande, uma cidade bem planejada, organizada e tudo mais, mas ali é muito urbano. Então, o Lujan de Cuyo é um departamento que fica bem próximo, e é um departamento, como vocês estão vendo na foto, com áreas amplas, com altitude, próximo à Cordilheira dos Andes, mas que permitiu a implementação de muitos vinhedos com um custo barato, relativamente barato. Por isso que as famílias europeias que chegam no século XIX na Argentina,
elas vêm se instalar aqui em Lurra de Cuyo porque era muito barata a terra. Muitas delas ganharam terras aqui para a imigração, e depois, conforme foram evoluindo, as terras aqui ficavam ainda baratas, eram terras agrícolas baratas. E quando a gente na própria cidade de Mendoza, ela é meio cinzentona, né? Ela tem uma cor meio gris, assim, né? Meio cinza. E já falo por quê para vocês. E aí, conforme a gente vai se deslocando, saindo de Mendoza, ela é muito seca, chove muito pouco aqui. Mas, em compensação, tem muitos rios que se formam aqui do degelo dos Andes. Então, eles tinham água em abundância para fazer irrigação e poder implementar a cultura agrícola. Claro, antigamente, né, como um todo, a gente poderia dizer que tinha água sobrando. Hoje não tem mais. Então, por isso que se implementava a agricultura e se implementou tantas vinícolas importantes, tantos vinhedos importantes aqui nessa região. E o que tem de especial aqui? Primeiro, um solo com baixa matéria orgânica. A gente tem um solo com baixa fertilidade, né? Baixa matéria orgânica como um todo. Um solo com presença de pedra. Um solo com uma composição, muitas vezes, de origem aluvial e coluvial. Então, mistura um pouco de areia, argila, pedras. E que, para videira, para vinhos de alta qualidade, começou a se mostrar muito favorável. A gente sabe que a videira, quando ela encontra um local mais difícil para ela se desenvolver, ela produz em menor quantidade, mas ela aumenta a qualidade das uvas, que vai se mostrar nos vinhos com maior qualidade, com maior concentração e com uma menor quantidade, com menor volume. Ou seja, faz menos cachos, os grãos menores, mas esses cachos bem concentrados em aromas e sabores. E esse é um grande diferencial e é super importante isso. Então, aqui é uma região muito propícia para vinhos de alta qualidade. E isso é muito favorável. Pois bem, vamos avançar. Aqui, para a gente entender isso que eu estava citando para vocês. Então, Mendoza é uma cidade. Mas mais do que isso, Mendoza é uma província. Então, a província, ou seja, o estado de Mendoza, que dá o nome para a citação que a gente encontra nos vinhos. Ah, o vinho de Mendoza, o vinho de Mendoza, o vinho de Mendoza. Pois bem, o vinho de Mendoza ele vem da província de Mendoza. Se 100% da uva vier da província, qualquer lugar, tu pode escrever Mendoza no rótulo. Só que com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Novas áreas dentro de Mendoza começaram a se desenvolver e mostrar características diferentes. Então, partindo aqui da cidade de Mendoza, a cidade de Mendoza é mais ou menos aqui, ó. Vou pegar aqui essa citação. Aqui é muito urbano, então começou a se desenvolver as áreas um pouquinho mais para o norte, um pouquinho mais para o leste, um pouquinho mais aqui literalmente para o sul. Essa área principal aqui, pegando um pouco do sul e do leste, foi a área que primeiro vieram se alojar as famílias europeias, que aí, as famílias europeias no século XIX, quando elas chegam na Argentina, elas trazem variedades diferentes, elas trazem técnicas diferentes de cultivo, e começa a qualidade do vinho argentino mudar. Tem um marco muito importante. E isso é bem representativo, né? Isso é bem impactante. Então, dá para a gente, né, olhar esse cenário e aonde a gente está falando de Lurra de Cuyo. Lurra de Cuyo está aqui, bem próximo, literalmente no leito do rio Mendoza, que dá o nome para a província e para a cidade, para a capital. E esse rio também é uma das principais fontes de água para irrigação. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente tem também de especial aqui em Mendoza. Mendoza está dentro dessa grande região chamada Cuyo. Aliás, Lurra de Cuyo, né? Vocês vão ouvir, depende do lugar, depende da pronúncia lá na Argentina, eles podem chamar diferente. Cuyo, 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 né? Eles têm uma pronúncia um pouquinho diferente. Os portenhos falam muito Cuyo, Cuyo, Cuyo. Fala rapidinho. Então eu perguntei para eles a última vez lá, tipo, é Cuyo, é Cuyo? Ele falou, depende Tava com um pesquisador local. Ele falou, depende do local, uma pronúncia um pouco diferente.
Mas dentro de Luján de Cuyo, onde está Luján de Cuyo, né? Está um pouquinho mais para o sul da cidade de Mendoza, mas está já começando a subir a Cordilheira dos Andes. Então, além de ter um solo pobre, baixa matéria orgânica, com água para poder fazer irrigação, com uma composição de solo adequada, com solo com presença de pedra, uma capacidade da raiz da videira infiltrar um pouco mais, chove pouco, é bastante seco, a gente tem altitude. Então começou a se formar uma soma de fatores de terroir muito favorável para vinho fino de alta qualidade. Então essas famílias europeias que foram se instalando ali, elas começaram, claro, elas já tinham a cultura do vinho, elas começaram cada vez mais a trazer a implementação da cultura vitivinícola. Quais são as origens das famílias europeias? Principalmente italiana, francesa e espanhola. Então, eles começaram a, cada vez mais, implementar projetos de vinho. E a Argentina é um grande consumidor de vinhos. E nós estamos falando no começo de 1900, gente, a Argentina consumia algo próximo a 80 litros per capita de vinho por ano. Média da Argentina, olha o que é isso, 80 litros. Imagina, é muito, isso é um número absurdo. Hoje, claro, já caiu bastante. Hoje, como já caiu bastante, o que acontece? Estamos falando na Argentina hoje algo em torno de 25 litros per capita. 25 hoje. Aliás, só para a gente ter uma noção, 3/3, ou 75% de todo o vinho da Argentina produzido na Argentina é consumido na própria Argentina. Só 25% é exportado. Então foi em Luján de Cuyo que tudo começou. Foi em Luján de Cuyo que tudo foi se desenvolvendo no sentido de alta qualidade. E aí, não à toa, a gente vê ali tantas vinícolas, e vinícolas ali que estão muito antigas, tem vinícolas ali com longa história. Rutina é uma vinícola bastante antiga, Rucamalém é uma vinícola antiga, eles às vezes mudam de nome, mas são vinícolas históricas, aí estão falando de vinícolas, algumas delas até centenárias. O que a gente também tem em Luján de Cuyo? A gente tem um outro efeito bem importante, que é o efeito da Cordilheira dos Andes. Então vamos pegar aqui Luján de Cuyo, tá mais ou menos aqui, subindo a cordilheira. A gente sabe que a umidade, ela vem lá do Oceano Pacífico. A umidade vem em forma de nuvens, muitas vezes não chove, mas essas nuvens com umidade, elas vêm até a cordilheira. Quando elas chegam na cordilheira, essa umidade se torna neve. E aí neva nos picos mais frios, maior altitude. Essa neve, quando chega o verão, ela começa a derreter. E aí começa a formar esses rios que levam água tanto para o lado chileno quanto para o lado argentino. Mas, primeiro, a chuva que chega do Oceano Pacífico, ela bloqueia toda na Cordilheira dos Andes. E outra coisa acontece. Então, o lado argentino fica muito seco. Luján de Cuyo, gente, chove algo em torno de 200 milímetros por ano. 200 milímetros por ano. É muito pouco. 200 milímetros. Eu moro em Porto Alegre. Eu viajo muito a trabalho e tudo mais, mas eu moro em Porto Alegre. A gente teve esses dias em Porto Alegre uma chuva, foi uma chuva bastante intensa, durou algumas horas, e choveu quase 150 milímetros em Porto Alegre em algumas horas. É quase o que chove em Mendoza no ano inteiro. Então, para a agricultura, eles precisam dessa água do degelo dos Andes. Só que o que está acontecendo? Agora, com o aquecimento global, cada vez se tem menos neve no inverno e cada vez tu tem menos água no verão. Porque tu precisa dessa neve no inverno para derreter quando começar a esquentar, para te poder conduzir essa água para dentro das propriedades. Então, a água hoje é um bem muito escasso em Mendoza. Esses rios que se formam, eles são controlados pelo governo, e o governo determina a quantidade de água que pode entrar para cada propriedade. Inclusive, tem um fiscal chamado Tomero. Tem um vinho, inclusive, né, com esse rótulo chamado Tomero, acho que é da Vistalba, que é outra vinícola também muito legal.
tem um rótulo chamado tomeiro. Quem é tomeiro? Tomeiro é o fiscal da água. Ele tem lá uma tabelinha, ele controla de acordo com o reservatório de água que se tem, porque essa água vai sendo toda conservada no reservatório. Ele vê de acordo com o reservatório, o governo diz, lá na propriedade do Marcelo ele pode receber tanto volume de água. E aí é a água que ele tem para usar. Então começou a mudar o sistema de irrigação de Lohan de Cuyo. Porque começou a ficar muito quente. O que precisou fazer? Aproveitar melhor a água. Então, como eles faziam antes? Eles faziam irrigação por sistema de inundação. Eles abriam aquela comporta que entra na propriedade, a água ela passa em rios, né, em pequenos riozinhos, esses riozinhos passam na frente das propriedades, e tem uma comporta lacrada ali. Eles lá na Argentina, eles falam uma coisa: não rompa o lacre da comporta para entrar água para tua propriedade. Não roube água. Tu vai pegar uma pena muito severa. Então, inclusive, eles fazem uma brincadeira lá meio maluca, assim. Eles, tu vai pegar uma pena menor se tu matar o fiscal do que se tu roubar a água. Porque a água é um bem muito escasso lá. Então, não rompa. Então, quando vão os tomeiros lá, que eles vão abrir as comportas para a água entrar nas propriedades, os proprietários ficam ali chulhando para ter um direito a um pouco mais de água para eles poderem, né, lidar com a agricultura. Tem aquele documentário na NET, no Now, né, o programa, os pacotes fechados da NET, e tem um programa Vinícolas ao Redor do Mundo, que é um documentário, cada episódio é numa vinícola no mundo, é numa região no mundo, na verdade. E tem o episódio de Mendoza, na Argentina, e lá vocês veem bem direitinho a atuação dos tomeiros. Ele vai eu acho que o produtor é o Miguel Ángel Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, não é Miguel Ángel. É aquele Miguel Ángel Mendoza, que ele tá lá no documentário esperando vir o tomeiro com a motinha, a planilha, quanto que vai entrar de água, o cara arranca lá o lacre, né, o tomeiro, deixa a água entrar, não, deixa entrar mais, não, aí isso, fecha lá. O cara está falando que é no canal Modo Viagem. Isso aí, canal Modo Viagem. Na NET tem, enfim. É do grupo Globosat. E muito legal assim, a gente acompanhar. É triste, falta água. E olha o que vocês veem aqui, três áreas diferentes de Mendoza, só que em Lohan de Cuyo, Agrelo, que já é uma indicação geográfica, uma área chamada Perdriel e Las Compuertas. Percebam aqui o quanto chove nessas regiões. 200 milímetros de chuva ao ano. É muito pouco. Agrelo é a área mais famosa. Hoje, inclusive, essa área, Agrelo é um distrito, né? E esse distrito hoje, ele já tem uma indicação geográfica, né? Então, o que muda numa indicação geográfica para não indicação geográfica? Quase nada. É só uma área protegida, enfim, mas muda muito pouco, tá? Mas, por exemplo, esses nomes desses distritos aqui, a gente já encontra nos rótulos. Por exemplo, o vinho que eu estou provando com vocês é Agrelo, não é jamais nem Lohan de Cuyo, já é uma área menor dentro de Lohan de Cuyo. E percebam as altitudes que a gente tem em Lohan de Cuyo. Essas são as três áreas mais nobres de Lohan de Cuyo, tá? A gente tem os vinhedos acima de 900 metros, passando um pouquinho, né, dos 1.000 metros. Então, aqui são as áreas mais nobres, porque elas também têm um pouco mais de altitude. Essa altitude faz com que as áreas fiquem um pouquinho mais frias, faz com que à noite, tu tenha a noite ainda mais fria, tu tem amplitude térmica, então durante o dia é quente, é ensolarado, mas à noite cai bastante a temperatura. Então, a videira, ela desacelera um pouco seu metabolismo, ela retém mais a acidez, ela consegue desenvolver mais aromas e sabores nas uvas, então vai fazer vinhos muito, muito interessantes. Por isso que essa área ela é tão privilegiada. Por isso que ela é uma área tão distinta. Então, aqui só para vocês verem, né, essas represas que eles fazem retendo a água, né, eles conduzem esses rios que se formam no degelo dos Andes. Esses rios normalmente vão dar nomes
para essas áreas, né? Por exemplo, a área de Mendoza tem um rio que se chama Rio Mendoza, que dá o nome para a província e para a cidade. Então, eles cada vez mais precisando mudar o seu sistema para conseguir aproveitar melhor a água, saindo desse sistema de inundação para o sistema de gotejamento. Gotejamento é a propriedade recebe a sua água, ela armazena a sua água e ela conduz por gotejamento, né? Vai controlando a quantidade de água que ela vai utilizar. Por quê? Por inundação, tem que jogar a água toda lá, a água vai infiltrar no solo, a videira vai buscar essa água, só que tu perde muita água por evaporação também. Então, não é o melhor sistema. Agora, por gotejamento, tu controla melhor, e isso está sendo muito positivo para conseguir manter vinhos de alta qualidade constantes em Lourdes de Cuyo. Isso é super importante. Bom, aqui só para a gente se situar, então só para a gente se localizar, aqui a cidadezinha de Mendoza, Lourdes de Cuyo então um pouquinho a sul, envolvendo uma área com diferentes altitudes, então quanto mais para o oeste, um pouquinho mais de altitude, né? Quanto mais para o leste, áreas um pouquinho mais baixas. E aqui tudo começou a se desenvolver. E teve um outro marco muito importante para a Lourdes de Cuyo, que foi exatamente a revolução dos vinhos argentinos dos anos 90. Por quê? Porque essa revolução ela acontece por causa das vinícolas aqui, principalmente liderados por Catena Zapata, né? A Catena Zapata, que é a vinícola do Nicolás Catena. Ele é o bastião que, a partir do começo dos anos 90, começa a entender que o que eles estavam fazendo na Argentina até aquele momento não era o que o mundo estava procurando de vinhos. A qualidade deles não era boa. Então ele começa um processo de mudança muito grande desde o final dos anos 80. E aonde está a vinícola Catena? Ela está aqui, ó. Está aqui nessa área, chamada Agrelo. Então, bem no centro, bem no meio dessa grande área chamada Lourdes de Cuyo, desse departamento chamado Lourdes de Cuyo. Então, esse é um distrito bem importante e bem destacado. Pois bem, então, essa área ela também tem uma vantagem que ela está bem pertinho da cidade de Mendoza, que é onde a gente fica hospedado normalmente. Então, literalmente, a 15 minutos de Mendoza, você está em Lourdes de Cuyo. E isso também favorece bastante essa parte de enoturismo, deslocamento, hospedagem, né? Então, depende aí muito do que a gente quiser fazer lá, mas, né, tem essa grande vantagem. Outra coisa importante, a maior concentração de vinícolas estão aqui. O que acontece? Muitas dessas vinícolas, elas têm vinhedos em outras áreas, colhe a uva lá, lembrando que precisa ser 100% para citar a área, né? E traz para cá e vinifica aqui e põe o nome da área onde ela está vinificando. Por exemplo, a Catena faz isso. A Catena tem vinhedos lá em Vale de Uco, vinhedo Adriana. Colhe lá, traz para a Catena, vinifica e bota o nome lá do vinhedo Adriana, né? Vale de Uco, enfim, né? Volta Jarry. Então, isso também eles fazem bastante. Pois bem, aqui só para a gente ver as principais áreas em Lourdes de Cuyo. Lourdes de Cuyo é um departamento que pertence ao que eles chamam de primeira zona. Primeira zona é exatamente essa citação aonde primeiro se desenvolvia essa parte agronômica como um todo. Então isso facilita para a gente entender. Então começa aqui em Lourdes de Cuyo e Maipú. Maipú é a área um pouco mais para o leste ali da cidade de Mendoza. Lourdes de Cuyo é essa área um pouquinho mais para o sul. Só que o que muda? Em Lourdes de Cuyo já é em direção à cordilheira, subindo a cordilheira, olha só. Então a gente tem aqui, ó, Maipú tá aqui, Lourdes de Cuyo tá aqui para o oeste. Então a gente já está subindo a cordilheira lá em direção ao oeste, em direção ao Chile. Então aqui a gente já está subindo a cordilheira, na qual a gente vai se beneficiar aí da altitude. E olha aqui, ó, olha o que passa aqui. Vocês estão vendo aqui é o Rio Mendoza. O Mendoza passa literalmente por dentro de Lourdes de Cuyo. Por isso a região também ficou tão famosa. É um rio super importante, com bom volume d'água e tudo mais. Pois bem, o que aconteceu? Lourdes de Cuyo ficou tão famosa que ela conseguiu, inclusive, aprovar uma das únicas denominações de origem, né, denominação de origem controlada da Argentina. São duas que tem. Uma delas é Lourdes de Cuyo.
que isso impacta? Pouquíssima coisa. Os produtores podem usar, as regras para usar o selo, denominação de origem controlada em Lurra de Cuyo, são muito brandas, de modo geral. Elas só exigem que a videira tenha, as uvas tenham uma produtividade menor. Se for a passagem por madeira, tem que ser em barrica pequena, tem que ser recipiente de madeira. Nada muito difícil de se fazer na Argentina. Então não tem muito valor. E muita gente até nem sabe que Lurra de Cuyo tem o direito de usar a expressão denominação de origem controlada. Só 2 áreas na Argentina podem. Lurra de Cuyo e San Rafael, lá no sul de Mendoza. Mas mais do que denominação de origem controlada, o que é importante hoje, além das vinícolas, vinho de alta qualidade, são essas novas áreas aonde cada vez mais se vinifica separados para fazer citações dessas áreas, porque elas mudam o perfil. Então a gente começou a ver, né, por exemplo, distrito de Agrelo é um distrito que tem uma concentração maior de vinhedos, tem um pouco mais de altitude. Então começou cada vez mais a aparecer, né, distrito de Vistalba, Perdriel, Las Compuertas. O que isso significa? As áreas vão ficando mais específicas. Áreas mais específicas, vinhos com características um pouco diferentes. Por exemplo, comparar Agrelo com Perdriel, Agrelo, de modo geral, é um pouco mais... Os vinhos são um pouco mais frescos. Eles são um pouco mais florais. Pega os vinhos de Perdriel, eles são um pouquinho mais pesados, são um pouquinho mais intensos. Qual que é melhor, qual que é pior? Não quero citar isso, porque bons produtores vão fazer vinhos de diferentes perfis, diferentes estilos, podem fazer bons vinhos aí diferentes do lado. Agora, dá para a gente citar aqui algumas grandes referências de vinícolas que, para mim, são icônicas aqui em Lurra de Cuyo. Já citei a Catena, que eu acho que é uma vinícola super representativa até hoje. Posso citar a Vinacobos, que fica em Perdriel. A Catena, lembrando que ela fica em Agrelo. Perdriel é outro distrito aqui. E por que a Vinacobos ela é importante? Porque trouxe para a Argentina um enólogo americano muito famoso, produtor de vinhos de altíssima qualidade lá no Napa Valley, na Califórnia, chamado Paul Hobbs, que ele implementa uma vinícola de vinhos de altíssima qualidade em Lurra de Cuyo. E isso chama atenção também. Poxa, já tem Catena, tem grandes produtores, tem produtores, e aí começa a vir, né? Alguns de vocês tinham citado o Roberto Cipresso, que é italiano, que é um grande enólogo lá de Montalcino. Você citando outros enólogos que começaram a vir para cá. Pois então, e daí quando vem um enólogo americano, poxa vida, né, chama mais atenção do mundo. As grandes publicações de revistas internacionais, como Wine Enthusiast, Wine Spectator, a própria Decanter, né, que mesmo sendo uma revista inglesa, querem saber, por que está indo um enólogo americano de alta qualidade, super premiado no mundo, indo lá implementar vinhedos e vinícolas lá naquela região? Porque é uma região muito favorável para vinhos de alta qualidade. E isso é super interessante. Pois bem, eu já vou abrir para algumas perguntas também para a gente degustar o vinho, que eu vi que alguns de vocês estavam perguntando sobre a questão da denominação de origem de Lurra de Cuyo, né? Que é uma pergunta legal. O Marcelo falou, professor, as regras da DO da Argentina são bem, digamos, flexíveis. Mas, apesar de imenso sucesso da Argentina, a flexibilidade não atrapalha um pouco? Então, a verdade é exatamente essa. As regras de denominação, então vocês vão ver aqui, Lurra de Cuyo, em 1990, ela conquista o direito de denominação de origem controlada. No começo dos anos 90, não era ainda o boom do vinho de alta qualidade na Argentina. Então, o que acontece? Aqui, quando foi aprovado a denominação de origem controlada, as regras elas eram bem flexíveis. E a ideia é exatamente essa. Tipo, vamos ter uma indicação geográfica aqui, só que com um nível um pouquinho mais rígido, de controle de volume e tudo mais, mas ainda flexível. Tanto que vocês veem pouco os vinhos de Lurra de Cuyo escrito denominação de origem controlada. Não é verdade? Eles valorizam muito mais as áreas. Por exemplo, Agrelo, Las Compuertas. Eles preferem dar esse destaque do que pegar um vinho e escrever lá, Lurra de Cuyo, denominação de origem controlada.
tem pouco impacto ser uma DOC na Argentina. Exatamente por causa disso, Marcelo, porque elas têm pouco significado. É muito mais dizer que vem de um lugar do que, é um estilo de vinho diferente. Não, elas são bem, bem flexíveis. Agora, o que está acontecendo agora em Lurra de Cuyo é o que vocês estão vendo aqui. Aqui está Lurra de Cuyo, ó. Se a gente pegar aqui como situação, vou pegar mais ou menos aqui, ó. O que está acontecendo? Ó, Lurra de Cuyo está aqui. Vou pegar aqui um pouco mais, né? Vai pegar aqui, ó, as áreas de vinhedo sobem um pouquinho a cordilheira. Só que isso aqui era uma foto de satélite nos anos 90. Olha o que aconteceu com uma foto de satélite da mesma área em 2016. O que aconteceu aqui? Crescimento urbano, especulação imobiliária. E é o que está acontecendo hoje nessa região. As cidades estão crescendo, estão tirando os vinhedos para implementar casas, porque é muito mais rentável a especulação imobiliária do que plantar uva para fazer vinho. Então, ganha-se mais dinheiro. O que eles estão fazendo? A cidade de Mendoza está crescendo, então está literalmente tomando espaço dos vinhedos. Por isso que os vinhedos argentinos eles estão cada vez mais migrando mais para o norte, mais para o sul, mais para outras áreas. Porque aqui está cada vez mais caro, está muito caro hoje, né? Você ter um vinhedo aqui, você manter manutenção, cada vez mais difícil. E vai ser cada vez mais isso, né? Olha o crescimento urbano que a gente teve aqui em 25 anos. Né? Então, é um caminho sem volta. Pois bem, aqui para a gente começar a ver, e aí já respondendo a pergunta, deixa eu trazer umas perguntas de vocês aqui para a gente fazer umas interações e a gente continua aqui na nossa aula. O Douglas falou, na tragédia do Carnaval do Litoral Paulista choveu 600 milímetros em 3 horas. Olha que isso, né, gente? É claro, é muita chuva, e 3 vezes mais do que chove na área do Rodecuy o ano inteiro, né? Que loucura. Por isso aquela tragédia que aconteceu lá. Bom, Fabrício falando aqui a questão... Opa, deixa eu botar aqui. Em Mendoza tem sistema de irrigação na cidade que aproveita a água do degelo. Exatamente. Na cidade de Mendoza, do lado das ruas, vocês têm uma grande canaleta. A canaleta tem que ter uns 50 centímetros, um pouquinho mais, chamadas acequias. Acequias, né? Contra a seca. Exatamente para conduzir a água por ali. Então, vocês estão andando por Mendoza, do lado das ruas tem uma canaletona, né? Todas as ruas têm exatamente para conduzir esse sistema de irrigação para ali. Exatamente isso, tá? Bom, o Valdir tinha feito uma pergunta, que era uma pergunta interessante, né? Que foi referente às castas, que a gente vai entrar agora. Então, além de Malbec, quais são as outras castas que merecem destaque nos vinhos argentinos? E eu não só vou falar dos vinhos argentinos aqui, Valdir, como eu vou direcionar para Lurra de Cuyo. Vinho principal, ou seja, a uva principal para vinho, com certeza, Malbec. Então, a gente fala aqui de Malbec, só Lurra de Cuyo, para a gente ter uma noção, produz quase 25% aí de todo o Malbec da Argentina inteira. Olha quanto é representativo. E Malbec a gente sabe que é a uva mais importante, maior volume da Argentina. Então a gente está falando aí de um volume bem significativo, né? Está em torno de 25% da província de Mendoza e dá em torno de 20% de todo o Malbec da Argentina, só vindo aqui de Lurra de Cuyo. E é a uva principal. Então estamos falando aí de mais de quase 9 mil hectares de vinhedos. Então é muita coisa. Agora, as castas tintas são o grande destaque. Então, eu inclusive escolhi um Cabernet Sauvignon, porque a Cabernet Sauvignon aqui, na minha singela opinião, é a melhor uva, junto com a Malbec, aqui em Lurra de Cuyo. Se desenvolve muito, muito bem. Assim como o Cabernet Franc, lá em Vale de Uco, eu acho que se desenvolve melhor com a Malbec. Aqui, Cabernet Sauvignon. Para mim, o melhor lugar de Cabernet Sauvignon da Argentina é aqui em Lurra de Cuyo. É impressionante o que eles fazem, né? Vinhos com... a Cabernet Sauvignon ela tem uma acidez maior, natural. A Cabernet Sauvignon gosta de ciclos longos, mas gosta de um pouquinho mais de calor, gosta um pouquinho mais de insolação. Então, ela encontra um local muito adequado. Mas aí poderia citar tranquilamente aí Cabernet Franc,
Petit Verdot, poderia citar as castas tintas como um todo. A Bonarda, que está perdendo espaço, um pouco de representatividade também. Então, poderia citar várias castas aqui. Brancas, Chardonnay, alguma coisa de Torrontés e outras variedades. Tá? Outras variedades também. Mas só para a gente pegar aí uma referência, tá? Uma citação. Tá, beleza. Vamos voltar um pouquinho para nossa aula. Aliás, eu vou degustar com vocês. O que a gente vai degustar aqui? Eu vou degustar um vinho da Catena, depois a gente avança na aula um pouquinho. Eu vou degustar o vinho da Catena, e até quero mostrar um pouco, né? Tá falando essa questão dessas indicações aqui para vocês. Eu vou lá para a sala, deixa eu ir para a sala de vinhos, e aí eu vou degustar esse vinho com vocês e lá. Eu levo essa taça aqui, a gente degusta ele da sala de vinhos, e aí eu mostro a diferença de alguns outros rótulos, né? A gente tá vendo aqui um rótulo da Delohra de Cuyo, aqui um rótulo de Vale de Uco, mas deixa eu ir na sala de degustação lá, e daí a gente dá uma olhadinha nos outros rótulos e prova esse vinho, e a gente pega um gráfico para pegar uma referência de Cabernet Sauvignon e faz uma comparação, pode ser? Então vamos lá. Tá. Eu vim aqui para a sala de... Vocês veem, depois mostra se está chegando bem o vídeo e o áudio aí para vocês. Eu vim aqui para a nossa sala, deixa eu até pegar e vamos botar aqui maiorzinho. Eu vim aqui para a sala de vinhos para a gente dar uma olhadinha, né? Trouxe a taça para a gente degustar. A gente vai provar o DV Catena, que é um vinho bem significativo, bem importante, né? DV Catena. E deixa eu mostrar antes para vocês uns rótulos de vinhos argentinos de algumas áreas diferentes da Argentina, só para a gente pegar uma citação. Deixa eu pegar aqui. Patagônia, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui esse rótulo, que até é um Pinot vinificado em branco, né? E pega uma referência aqui, ó, Rio Negro, Patagônia. O que isso significa? Que as uvas têm que vir 100% de Rio Negro. Então, isso na Argentina é muito significativo. Por quê? Porque dá essa referência, dá essa citação de lugar. Tem muitos lugares no mundo que não tem essa exigência. Que exigem, por exemplo, o Chile, por exemplo. O Chile exige 75% das uvas de uma determinada área para citar. Então, 25% das uvas podem vir de qualquer lugar. Olha que interessante. Na Argentina, não. Na Argentina é 100%. Então, quando a gente pega um vinho e vê aqui, ó, Rio Negro, aqui, ó, por exemplo, ops, muita luz aqui, ó. Rio Negro, Patagônia, 100% da uva tem que vir de Rio Negro. Vamos pegar um outro. Vamos pegar outra região. Ó, Osorno, Pinot, Patagônia. Tá aqui, ó. Ops. Ó. Osorno Valley. 100% da uva tem que vir de Osorno. Então, quando a gente pega... Então, por exemplo, vai pegar aqui e a gente dá uma olhada, como aqui do lado, vê um vinhedo escrito Agrelo, beleza. Tem que vir a uva de Agrelo. 100% da uva de Agrelo. Então, isso, para nós, é ótimo, porque dá uma citação, dá uma referência muito, muito interessante para a gente. Muito, muito interessante mesmo. A gente sabe, 100% da uva vem de lá, eu já posso esperar um determinado perfil de vinhos. E provando um pouquinho, né? Eu trouxe o vinho aqui para a gente provar, ó. Provando um pouquinho desse vinho, ele aromaticamente, ele é super intenso. É um vinho 2013. Então, olha que interessante. E se a gente, inclusive, pegar... E dá para a gente até fazer um comparativo. Sabe esses gráficos que eu desenvolvo para vocês? Eles são gráficos que é para ajudar a gente na parte da degustação. Então, por exemplo, Cabernet Sauvignon.
O que a gente espera de Cabernet Sauvignon? Isso aqui é um perfil médio de Cabernet Sauvignon. Eu espero um vinho com muita intensidade de cor, com uma intensidade média mais de aromas, muito tanino, com corpo e álcool médio para médio mais, e vinhos com muita acidez. Esse aqui é o perfil médio de Cabernet Sauvignon no mundo. O que a gente tem na Argentina como um todo? O que a gente tem na Argentina? Bom, muda um pouco o perfil, depende da área. Mas vamos remeter diretamente para a Luján de Cuyo, que é o que nos interessa. A Luján de Cuyo, o que a gente tem? Tem um vinho com muito cor e mais cor ainda. Tem um vinho com uma estrutura tânica, que é uma estrutura tânica muito presente. Normalmente o vinho tem tanino médio mais para muito, e uma marcação de tanino um pouquinho mais evidente. E tem muita acidez. Só que na parte de álcool e na parte de corpo, eles sobem um pouco mais. Então, o corpo e o álcool normalmente vai para médio mais para muito. Por quê? Porque estende o ciclo de amadurecimento. Porque como a noite é fria, em Luján de Cuyo, tu faz com que o ciclo fique um pouquinho mais longo, tu amadurece um pouco mais a uva, tu consegue reter um pouco mais de açúcar, tu consegue reter, desenvolver um pouco mais de açúcar, reter um pouco mais de acidez, e toda a parte da casca da uva desenvolve mais, essa parte de aromas e sabores, mais cor, mais tanino, só que tanino fica muito agradável. Então, por isso que a gente, com esses gráficos, consegue ter essa referência. Agora, se a gente provar esse vinho, ele tem, uma intensidade de cor média mais, é 2013, então, ele tem uma intensidade de aromas também média mais, e é incrível, até eu poderia botar a intensidade de cor para muita, né? Vou pegar um fundo branco aqui, ó, média mais para muita, mas aromaticamente, intensidade média mais, esse perfume aromático muito de fruta madura, aquela nota de cassis, aquela nota puxada ali por uma cereja muito madura. Ele tem um toquezinho de alcaçuz, ele tem um toquezinho especiado, gostoso, lembrando que esse vinho passa aí 24, ele passa normalmente, como esse aqui eu comprei na Argentina, normalmente ele passa perto aí de 20 meses, os que vêm para o Brasil normalmente passam 24 meses em madeira. O perfil aromático é incrível, essa nota da fruta ainda muito evidente, bem primária e bem secundária, tem uma nota de erva também gostosa, bem característico, tem um toquezinho puxado para especiaria, aquele toquezinho de quase um anis estrelado. Em boca. Grande diferencial é boca. O que acontece aqui? Primeiro, é um vinho seco, tanino é médio mais, com uma textura muito macia, gostosa, textura fina. É um vinho com álcool e corpo médio mais. Ele tem em boca essa acidez média mais. Ele já está, 2013, então os elementos estão mais integrados, ele está mais complexo em boca, só que é 2013. Um vinho que vai fazer aí literalmente 10 anos. Então ele está se mostrando muito bem ainda com 10 anos. Então uma outra coisa muito interessante dos vinhos de Luján de Cuyo, principalmente esses tintos de vinícolas melhores, que tem mais cuidado no processo de elaboração, faz vinhos com potencial de guarda também longo. Então, boa citação. E por isso a gente usa os gráficos, Por isso que eu desenvolvo esses gráficos para vocês. Ajudam vocês aqui na degustação. E quando é diferente, por exemplo, provei o vinho, tem pouco tanino, tem menos tanino. Poxa, mas Cabernet Sauvignon normalmente tem muito tanino. A gente vai entender por quê. É vinícola, é um processo diferente, é vinificação, são escolhas analógicas, por isso que o mundo do vinho também é tão legal. Gosto bastante disso, porque é muita coisa diferente. Tá, deixa eu trazer mais algumas perguntas de vocês aqui, a gente vai lá para finalizar a nossa aula. O Carlos falando aqui, eu vi um vinho da Carol, sim, deixa eu ver aqui, sim, gosto bastante, tá? Esse é um projeto muito legal da Domain Rothschild, da Fit Rothschild, com o Nicolas Catena. É uma joint venture, é muito legal. E esse aqui também é importado pela Mistral. O Catena é a importação exclusiva da Mistral. Esse aqui também. Aí ele bota aqui atrás. Esse aqui eu comprei no Brasil. Aí vocês vão ver aqui, ó, que é original, ó. Tá vendo, ó? Importado e distribuído por Mistral Importador.
E também bem legal, eles fazem selinho, né? Tem esse selo de importador. Eles colocaram agora, né? A Mistral botou esse selinho por causa da falsificação, então para saber que é original deles, enfim. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar o foco aqui. Essa câmera com foco automático, aqui o selinho, ó. Bonitinho, né? Legal. Então, beleza. Gosto também desse projeto. Projeto muito bacana. Uma joint venture, coisa bem, perfil bem interessante. A Luciana falou o seguinte, mas... não, foi o Luciano, desculpa. Mais especificamente para o Nicolás Catena, que acreditou na qualidade das vinhas cultivadas em parcelas de maior altitude. Exatamente. Nos anos 90, ele foi o cara que acreditou nisso e realmente conseguiu trazer isso para níveis diferentes, enfim. A Ney falou, professor, notei que seus vinhos estão em pé. Qual a recomendação para guardá-los? Deitado ou de pé ou tanto faz? Depende, Neiva. Aqui são todos vinhos que eu faço para giro rápido, para aula. Então, aqui são vinhos que não vão ficar aqui muito tempo. Né? Todos os meus vinhos de guarda, eles estão em adega e eles estão deitadinhos. Apesar de ter uma teoria que diz agora que o melhor é guardar os vinhos de pé, de modo geral, por que a gente guarda o vinho deitado quando tem longa guarda? Exatamente para o vinho ficar em contato com o líquido ficar em contato com a rolha e a rolha não ressecar. Se ela resseca, vaza líquido. Se vaza líquido, entra ar e aí o vinho oxida. Então, como aqui são todos vinhos de aula, para giros rápidos, enfim, para as degustações aqui das aulas, eles podem ficar aqui sem problema nenhum. Tá? Apesar de ter uma teoria hoje, já disse que o melhor é guardar de pé, ainda é melhor guardar deitado, exatamente por essa questão da rolha e tudo mais. Tá? Mas não tem problema aqui é uma sala que é mais escurinha, enfim, aqui é para giro rápido, então nada que vai ficar aqui muito, muito tempo. Certo? Bom, a Maria falou que adora as aulas, assistir aos sábados, sinto muito quando perco, enfim, bom. Então aproveita, Maria, porque realmente a gente se dedica bastante para as aulas. Obrigado pelo teu feedback, é sempre muito positivo. Tá, bom, vamos lá. Eu vou voltar para a sala de aula, aí a gente finaliza Lurra de Cuy para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Vou levar minha tacinha de vinho para lá, né? Óbvio, né? Uma delícia aqui. Então vou lá finalizar, a gente já retorna. Bom, voltamos aqui e a gente avançar um pouquinho. Deixa eu até tirar essa... Eu tenho que botar com as duas câmeras aqui, que acho que fica melhor para nós. E para a gente conseguir finalizar a nossa aula, né, eu trouxe o vinho para cá, a gente estava degustando, e viram as novidades, né? A gente tem agora uma novidade aqui. Uma das novidades que a gente tem aqui é a sala de vinhos, que a gente chama. Então, a sala que fica do outro lado aqui do estúdio. Então, a gente consegue ir lá ver umas garrafas, enfim. E aí, consegue degustar. Então, é uma das surpresas, uma das novidades aí que a gente tem. A gente vai usar cada vez mais aqui nas aulas. Tá? Então, tem mais algumas novidades vindo. Então, aguardem em breve aí que a gente está com estruturas novas e coisas novas aqui para vocês. Bom, finalizando então, avançando um pouquinho para finalizar a nossa aula. Aqui eu deixei um resuminho de Lurra de Cuyo, falando um pouquinho, né, então, que envolve 15 distritos. Alguns desses distritos seriam as cidades, tá? Alguns desses distritos mais famosos, como Agrelo, Las Comportas, Pedriel, realmente são diferenciados, aí tem um pouco mais de representatividade. E aqui um resuminho, né, que tem 15 mil hectares, 15 mil e meio hectares cultivados, sendo quase 9 mil de Malbec. Tá? Então, só para a gente ver aí o quanto é significativo. Vou chamar a atenção, né? Falei sobre a Cobos. Aqui a gente tem um vinho que ele é muito, muito significativo para Cobos, que não só para Cobos, mas para a Argentina como um todo. Eu acho que a Cobos, ela ajudou o vinho argentino a ir para outro patamar. Por isso também é muito legal essa chegada de enólogos, não só europeus, como o Paul Hobbs sendo americano, porque ele lança vinhos premium de altíssima qualidade, mas também cobrando muito caro. Porque a Argentina ela conseguiu ter um processo de valorização, mas muitas vezes não passava de um patamar de preço. Paul Hobbs, ele vem e ele implementa
vinícola de alta qualidade, que é a Cobos, e começa a cobrar muito caro. Então, ali em 2018, por exemplo, ele lança no mercado um vinho custando R$3.000, que é o Cobos Canhares. E assim, isso faz com que outras vinícolas também subam ainda mais a régua do vinho argentino. E aonde é que ele faz isso? Aqui, né, em Luján de Cuyo. E, pô, cobrar 3 mil por uma garrafa de vinho argentino, hoje já tem. Hoje a gente tem, né? O Mundos Bacillus Terrai, uma parcela do vinho da Adriana, da Catena. A gente tem alguns da linha Cobos. A gente tem vinhos hoje que são muito, muito caros na Argentina. E também tem uma influência importante dos enólogos, porque, né, eles fazem um trabalho importante, mas quando vem gente com uma visão um pouco mais comercial, um pouco mais amplo, não tô dizendo que isso é ruim, nem que isso é bom, tá, gente? É só muda um pouco o perfil. Agora, tu chama ainda mais atenção. Né? Como eu falei para vocês, quando o Paul Hobbs chegou, ele trouxe uma visão diferente, assim, super, super importante. E eu considero isso bem, bem significativo, né? Que só pra gente ver, eu vou até botar um pouquinho mais para cá, né? Para vocês verem esses rótulos dos vinhos aqui. Isso aqui, né? Aqui é um rótulo bacana, né? Olha que bonitinho, deve ver Catena, até essa pegada da Catena, né? Vocês estavam falando sobre a questão da se era Inca, se não era Inca. Eles têm uma influência, né, da cultura indígena lá super importante, né? E aqui é uma parcela do vinhedo Adriana. Deixa eu até botar para cá, botar nessa câmera aqui, para vocês verem essa parcela aqui do vinhedo Adriana. Mas aqui podem ver, ó, até é super famoso esse vinhedo, tá? Vinho de parcela. Eles nem falam, né? Só chamam de vinhedo Adriana, mas ele poderia botar aqui, por exemplo, o Gualtajarri, que é o distrito onde fica o vinhedo Adriana. Eles nem botam, né? Só chamam de Malbec, Mendoza, porque esse vinho hoje tá super destacado, super valorizado, vinho super conceitual, né? Já estão numa outra pegada hoje, num outro momento, assim. Então, isso é bacana. Tá, mais umas perguntas bacanas. Solange falando mais uma vez, foi interessante a aula, extremamente contextualizada em termos históricos, geográficos, atuais, técnicos, legal, nota 1000. Bacana, também gostei bastante da aula. O Marcelo falou, né, que é um vinhão, é verdade, né, e aqui, esse 2013, ele ainda 10 anos de vinho e se mostrando muito bem, né, e isso vai ser super interessante, porque acompanhar o desenvolvimento e o perfil desses vinhos, conforme o tempo vai passando, primeiro mostra capacidade de fazer vinhos de alta qualidade que eles têm. Segundo, os vinhos ficando cada vez mais equilibrados, mais leves, mais frescos, mais amplos em boca. Então, fugindo um pouco daquele vinho muito pesado, muita madeira, muito álcool. O Luján de Cuyo está fazendo vinhos cada vez mais equilibrados. E isso é bom. A gente tem mais opções. Ainda tem produtores que fazem aquele Malbec, né? O conceito Malbecão, carregado, potente. Então, tem os produtores que vão fazendo vinho já numa linha mais tranquila, já mais equilibrado, um pouco mais fresco. Tem estilo para todo mundo. Posso falar hoje que é a principal área em volume versus qualidade da Argentina, é Luján de Cuyo, próximo ao distrito de Mendoza, então facinho ali de se deslocar, e com vinícolas, né, incríveis aí, fica no material para vocês essa rota dos vinhos de Luján de Cuyo para vocês aproveitarem e tudo mais. Acho que foi bem legal, adorei a nossa aula, acho que foi incrível, bacana a gente estudar e aprender um pouco mais sobre vinhos argentinos. Aproveito para provar os vinhos de Luján de Cuyo de diferentes variedades, diferentes estilos e diferentes produtores. Deixar um beijo para vocês, muito mais que especial, aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.